Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passando Imigração para mais um vídeo informativo para vocês. Hoje o tema é o inverno que está chegando, né, gente? Então vou dar algumas dicas aqui para vocês de como manter sua casa aquecida no inverno sem gastar muita energia, sem triplicar o valor da sua conta de energia aqui na Irlanda, tá? Que a gente sabe que a energia elétrica aqui não é barata, né? Então vou falar um pouquinho sobre os tipos de aquecedores, né, mais comuns que a gente tem aqui, que vão ter aqui nas casas que vocês vão alugar aqui na Irlanda, né? E vou falar também algumas outras dicas aqui de como vocês conseguem economizar no uso desses aquecedores, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está se planejando para vir morar aqui na Irlanda, considere se inscrever aqui nesse canal, que a gente traz vários vídeos informativos, além de vlogs, a gente tem também quadros de perguntas e respostas, temos notícias, é um canal bem variado, tá, gente? Se inscreva, deixa o comentário, mostre para os seus amiguinhos aqui, vamos fazer esse canal crescer, né, gente? Então, sem mais enrolação, galera, vamos para o assunto. Aqui na Irlanda, o frio não é tão intenso quanto outros países aqui da Europa, né? Mas faz um frio considerável, tá? Aqui, as temperaturas mais baixas normalmente ficam aqui em torno de 1 grau, 2 graus. Às vezes chega a ficar negativo aqui, -4, -6, -8, até a gente já viu aqui, né? E o problema também é que aqui a sensação térmica às vezes é mais baixa do que isso, né? Fora a temperatura, por causa do vento. Aqui venta muito e o vento é muito frio, tá, gente? Então as casas normalmente aqui são bem preparadas assim para o inverno, né? Tem isolamento térmico, né? Elas já são bem diferentes das casas do Brasil, tá? Mas, né, a gente sabe também que a Irlanda é um país antigo, então tem casas muito antigas aqui também que não tem uma qualidade muito boa em relação ao conforto térmico e tem outros que já são mais modernos, já são melhores, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui primeiramente sobre os tipos de aquecedores que eles têm, que eu sei que é um assunto que para muitos brasileiros aí a gente não tem informação sobre isso, porque é difícil a gente ter aquecimento nas casas do Brasil, né? A não ser em regiões mais frias, como no sul do Brasil, para quem mora mais por exemplo, na Serra, né? A Serra Catarinense ou a Serra Gaúcha. Aí realmente pode ser que você tenha algum sistema lá de aquecimento, mas para a maior parte do Brasil, com certeza não. E também a gente sabe que para boa parte dos brasileiros aí nunca vivenciaram aí um frio abaixo, por exemplo, de 10 graus, né? Então a gente vai dar algumas dicas aqui que podem ajudar bastante vocês. Os tipos aqui de aquecimento que tem nas casas, né? Para as casas mais modernas e até para escritórios, você pode ter aqui também um aquecimento central, né? Em que você tem um sistema que manda, né, ar quente ou aquecimento com água também, né, água quente, né, para toda a casa ou para todo o apartamento. Mas o mais comum aqui que vocês vão achar são os radiadores, né, os heaters, que eles aquecem cada ambiente separadamente. Então você vai ter que ter heaters em cada quarto, por exemplo, ou na sala, né? Então a gente vai falar aqui basicamente sobre os tipos mais comuns, que são... Primeiro tem os radiadores aqui de água quente, que esses já são mais utilizados nesses sistemas que aquecem a casa como um todo, né? Então você vai ter algum tipo de boiler, algum tipo de local em que aquece a água num reservatório, e essa água quente aí ela acaba sendo usada para poder aquecer a casa inteira. Mais esses aquecedores aí que eu falei que são feitos para aquecer os quartos, os ambientes separadamente, você vai ter os aquecedores elétricos, né? E esses aquecedores elétricos, eles podem ter basicamente tem vários tipos, mas os mais comuns aqui que a gente vai ver nas casas, tá? São dois tipos, que são os aquecedores elétricos de armazenamento, que eles chamam de storage heaters, que são basicamente o seguinte, eu vou até botar aqui na tela para vocês um que tem aqui no apartamento que a gente mora, né? São esses aparelhos aqui que ficam montados na parede, né? Eles aquecem, eles usam energia elétrica para aquecer umas placas de cerâmica que tem internamente neles. Eles ligam nos horários em que a energia é mais barata aqui, que seria das 11 da noite até as 7 da manhã, então eles esquentam essas placas de cerâmica e conforme você configura ele aqui, o aquecedor ele vai soltando esse ar quente ao longo do dia. Aí tem vários modelos, né? Você consegue, em alguns modelos você consegue setar o aparelho para ele poder liberar esse calor aqui em horas específicas do dia, né? Só que normalmente eles não têm termostato, ou seja, né? Ele não vai desligar quando o quarto chegar numa determinada temperatura, tá? Isso você vai ter que fazer esse controle manualmente, né?
até porque ele fica ligado só nessas horas aí em que a energia é mais barata, né? Então ele não liga a qualquer momento. Então, outro tipo aqui também bem comum, né? É um semelhante a esse que eu mostrei, só que ele não é de armazenamento. Ele é também montado na parede, mas você pode ligar ele a qualquer momento, tá? Ele não vai ligar automático somente naqueles horários. Lógico que você consegue também, para vários modelos, programar a hora que você quer que ele ligue sozinho, né? Mas se você quiser ligar ele para ele funcionar em qualquer momento, né, que você está precisando, você consegue. Então você não depende só das horas mais baratas da tarifa de energia para ele ligar sozinho. O problema é que ele gasta bastante energia, né, gente? E ele não armazena, né, esse calor. Ele vai ficar o tempo inteiro jogando calor enquanto ele estiver ligado. Mas assim que ele estiver desligado, ele não vai jogar mais calor, tá? Ele funciona como se fosse um ar-condicionado, né? Um aquecedor portátil, né? Só que ele está montado na parede. Você não tem como levar ele para lá e para cá. Mas eles são bons, tá? Eles resolvem bastante o problema, principalmente nos quartos, assim, né? Ambientes um pouco menores, né? Eles têm um funcionamento bom, tá? Aí você consegue ver, né? Se você vai deixar ele ligado no seu quarto só para o quarto esquentar e depois quando você for dormir você desliga, ou você coloca um timer aí para ele desligar automático. Alguns modelos têm termostato também, então ele vai manter o quarto numa determinada temperatura que você escolher, né? E também tem outros aqui que o pessoal usa muito, né? Que são baratinhos, né? Que são os portáteis, né? Os aquecedores elétricos portáteis. Aí tem de vários tipos, tá, gente? Tem uns aqui que são infravermelho, tem outros que são de cerâmica, tem alguns que são a óleo, né, em que usam energia elétrica para esquentar um óleo que fica dentro do aparelho e consegue manter o calor por mais tempo, né, sem consumir tanta energia. Tem alguns que têm ventiladores, né, então ele fica jogando ar mesmo. Então ajuda também quando você quer direcionar ele, né, para um determinado ponto de onde você está. E tem também uns maiores, assim, que são portáteis também, que são semelhantes aos pequenos. Eu vou até deixar aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui um pequenininho que a gente tem. Esse aqui é bem baratinho, você acha nas lojas aqui, acho que em torno de 30 euros, 25 euros você encontra aqui. E que eles quebram um galho bom, assim, né? Se você chegou na casa e não ligou os outros aquecedores, está muito frio, você já liga ele para aquecer um pouco seus pés ou para aquecer a sua cama, né? O problema deles é que eles são. O consumo de energia deles é bem alto, tá? Então não dá para deixar eles ligados por muito tempo, porque senão a sua conta de energia vai lá para cima, tá? Mas eles são bem práticos, você consegue movimentá-los, né? Tanto que provavelmente vocês, se vierem fazer intercâmbio, vocês vão ver alguns desses portáteis, mas os maiores aqui, né? Vocês vão ver alguns deles nas salas de aula, eventualmente, se não tiver, né, um aquecedor desses que fica montado na parede, né? Vocês vão ver esses portáteis aí, tanto aqueles que são a óleo, né? E quanto aqueles que são basicamente ventiladores com resistência, né? Que fica jogando ar quente. Olha, gente, esse aqui é o aquecedor de armazenamento. Tá vendo? Ele é grandão, né? Então agora ele até tá soltando um pouquinho. Ele tá quentinho, mas ele aqueceu agora de manhã, ele tava ligado, agora ele tá desligado, né? A luzinha não tá acesa. E aqui você tem um controle bem simples que você consegue colocar aqui, né? Para quando você quer que ele libere, né? Se você quer que ele libere mais no final da tarde ou à noite, ou se você não quer que ele libere assim de uma forma concentrada, que ele vai liberando normalmente ao longo do dia, né? De maneira uniforme. Então você consegue usar esses reloginhos aqui para setar ele, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse ligar ele para aquecer agora, eu não consigo. Ele tá ligado, tá vendo? Mas a luzinha dele não está acesa, porque agora não é o horário em que a energia é mais baixa, né? O custo de energia é mais baixo, então ele não liga agora. E nos quartos aqui a gente tem esses elétricos de parede, né? Que é um painel também um pouco menor do que o outro. Só que você consegue ligar ele a qualquer momento. Ele tem a chavinha que você liga. E aí você consegue usar esses comandos aqui. Ele tem esse modelo aqui, ele tem duas intensidades aqui da temperatura, 1 ou 2, né, que ele libera mais, então ele já vai aquecer agora e vai ficar soltando o ar quente por aqui. E esse reloginho aqui é um reloginho que você consegue setar para quanto tempo, para quais horários você quer que ele ligue automático, né? Se você colocar ele aqui no reloginho, tá vendo? Aqui ele só vai ligar quando eu chegar no horário em que eu não vou apertar aqui agora, tá? Mas você tem que baixar esses pinos aqui. E aí você consegue setar o horário que você quer. Eu deixo ele sempre no de cima, que é o modo em que ele liga quando eu ligo ele ali, né? Então ele liga automático, ele liga já na hora. Aqui tem a intensidade, né? O meu aqui tá no 5, mas ele vai até o 6. E é isso aí, basicamente isso. Esses são os elétricos.
não tem termostato esse, ele não desliga automático, tá? Eu tenho que desligar ele manualmente aqui quando eu estiver satisfeito com o calor no quarto. Então, quando eu estou trabalhando aqui no escritório, eu fecho essa porta e deixo ele ligado durante uma meia hora, uma hora. Depois eu desligo, porque começa a ficar quente demais até. Mas é que também a gente ainda não está no inverno mesmo, né? Aqui a gente ainda está no outono. Aí tem um como esse, também aqui no quarto e até na cozinha, que a gente nunca usou, mas tem um aqui na cozinha também, do mesmo modelo. E no banheiro não tem, o único aquecimento que tem é esse aquecedor aqui em cima. Você puxa essa cordinha e ele liga. Ele é como se fosse uma resistência mesmo, né? Fosse um aquecedor portátil, ele joga ar quente aqui. Mas a ideia dele nem é só aquecer aqui, né? A ideia dele, na verdade, é secar o banheiro, tá? Para não deixar úmido, para evitar o mofo, que eu vou explicar para vocês num próximo vídeo aqui as formas de evitar o mofo, tá? Então, agora que vocês já sabem o básico aqui sobre os aquecedores, né? Vou falar um pouquinho para vocês aqui algumas dicas, né? Como você pode manter o calor da sua casa sem precisar gastar muita energia, sem precisar ficar ligando por muito tempo os aquecedores, né? Então, a primeira dica aqui é você saber usar os aquecedores, né? Programar eles para a hora que você realmente vai utilizar, tá? Então, se ele tiver termostato, melhor ainda. Então, você coloca numa temperatura lá que você acha agradável e ele, quando ele chega naquela determinada temperatura, ele vai parar, né, de aquecer, ele vai desligar. E ele só vai voltar a ligar novamente quando o quarto começar a ficar frio, né, o ambiente ficar frio. Então, ele acaba economizando bastante energia, né? A gente sabe que nem todos os aquecedores aqui têm termostato, mas se tiver, melhor. Então, saiba utilizar. Os que não têm, você vai ter que setar algum determinado horário. Boa parte deles tem uns reloginhos, né, que você consegue colocar para qual hora que você quer que ele ligue automático, né? Ou se for aqueles acumuladores, né? Os de armazenamento, aí você vai conseguir determinar qual hora do dia, né? Qual parte do dia esse calor vai ser liberado, né? Então, por exemplo, se você fica fora de casa durante o dia inteiro e você só volta à noite, você quer que a casa esteja quentinha de noite, coloca ele para liberar somente à noite o calor, né? Se você trabalha em casa ao longo do dia, por exemplo, se você trabalha em home office, aí já vai ficar mais complicado, né? Já seria melhor ter um elétrico mesmo desses de parede, né? Em que você liga e desliga ele o momento que você quiser, né? Que você está no ambiente. Uma outra dica importante aqui é você utilizar cortinas grossas, principalmente nos quartos, né? Que a gente acaba às vezes ficando mais tempo no quarto. Usa cortinas grossas para elas ajudarem a manter o calor dentro da casa, para você não perder muito calor pelas janelas também, tá? Então, se você tiver uma cortina grossa, se você tiver um blackout, já ajuda bastante, tá? Então, a ideia é o seguinte, se você levar sorte que no dia tiver sol no dia, né? Você deixa as cortinas abertas, né, enquanto o sol estiver batendo, para realmente a luz poder entrar e o calor poder entrar, né? Aquecer o seu quarto. E aí, conforme o sol vai indo embora, vai chegando a noite, você fecha as cortinas para poder manter esse calor preso ali dentro, tá? Outra dica muito importante é bloquear qualquer tipo de corrente de ar que tiver. Então, se você tiver, por exemplo, uma janela que está com algum problema de vedação e tem ar que está entrando, ar frio que está entrando na casa, dê um jeito de tampar isso, tá? Até debaixo de portas também, se você mora, por exemplo, no térreo, a porta de entrada às vezes não está muito bem encaixada, assim, instalada e está entrando ar frio por baixo, dê um jeito de isolar, tá? De acabar com essas entradas de corrente de ar, tá? Porque isso realmente esfria muito o ambiente. Outra dica é você só se preocupar com aquecimento nos quartos, nos cômodos em que você realmente está usando, tá? Então, por exemplo, se você tem um escritóriozinho como eu tenho aqui no apartamento, né? Se eu não estou utilizando ele, eu deixo ele fechado, porque o resto do aquecimento, por exemplo, da sala, eu não quero que eu perca, né, esse aquecimento esquentando um cômodo a mais que não precisa porque eu não estou utilizando, por exemplo, à noite, né? Então deixa as portas fechadas, a mesma coisa para armários também, todos os ambientes e locais assim que você não precisa de aquecimento, deixa eles fechados para você não acabar perdendo o aquecimento dos outros cômodos que você realmente precisa. Outra dica, né, é você utilizar carpetes e tapetes dentro da sua casa, tá? Eu sei que normalmente aqui, se você for morar em apartamento, boa parte deles já tem carpete, né? É bem comum ter carpete em escadarias e em praticamente todo o apartamento, mas eventualmente você vai morar num apartamento, numa casa que tem piso frio, né? De cerâmica, então você acaba colocando tapetes para poder
manter um pouco mais o calor, né, para não perder tanto calor aí nas superfícies frias, né, que você vai ter dos pisos frios. Outra dica também é utilizar cobertores extras, né? Então, se você ficar na sala, por exemplo, vendo TV ou no quarto, utilize, né? Mantas, cobertores de lã, de fleece, né? Que é um tecido aqui também que é bem quente. Você coloca nos sofás, né? Para ajudar a dar uma esquentada, para não precisar ficar exigindo tanto dos aquecedores. E para sua cama, se você mora num quarto que é muito frio e você às vezes não tem um aquecimento muito bom, ou você quer economizar, em várias lojas aqui, principalmente se você for na Penneys, na Guinness, você encontra bolsas de água que você consegue encher com água quente, né? Aquelas bolsas semelhantes a compressas, né? Mas elas normalmente têm um revestimento assim peluciado até, né? Em que você enche elas de água quente e aí você coloca debaixo dos cobertores na sua cama antes de você ir deitar, né? E aí você consegue esquentar a sua cama já. Então você não vai precisar já gastar um tempo aí para o seu corpo aquecer a cama, tá? Você consegue utilizar água quente nessas bolsas térmicas para isso. Existem também cobertores elétricos, tá, gente, que você compra, não é muito caro, acho que está em torno de 50, 60 euros, você encontra uns mais simples aí nas lojas aqui na Irlanda, tá? Então que você consegue deixar esse cobertor ligado durante um tempinho, assim, durante a noite, só para dar uma primeira aquecida, depois você desliga ele, né? Eu acho que não é muito bom também dormir a noite inteira com cobertor elétrico, talvez possa ser um pouco perigoso até. Eu nunca usei aqui, mas eu sei de gente que já até indicou pra gente aqui comprar um desse que realmente ele acaba ajudando bastante nas noites mais frias. Se você mora numa casa aqui que é muito fria, né, que as paredes são muito frias, por exemplo, são de materiais assim, por exemplo, pedra, esse tipo de coisa assim, que não tem um conforto térmico muito bom, você pode também colocar tecidos nas paredes, né? Então colocar, por exemplo, como se fossem tapeçarias, né? Tem gente que faz isso nos países mais frios também, tem gente que coloca isso, né? Justamente para poder evitar de perder o calor, né, que você tá tendo aí dos aquecedores para as superfícies, para as paredes, né? Também é uma dica. Você também pode cozinhar, né? Caso você goste de cozinhar, você já aproveita também o calor que é gerado aí nos fornos e fogões, né? E até aquecimento de água, né? Você acaba utilizando isso, então a casa acaba ficando um pouquinho mais quente, né? Então procure cozinhar mais, você já economiza dinheiro não comprando em aplicativos aí, entrega de comida, né? E você acaba aquecendo a sua casa por tabela. E outra dica, né, gente, é usar roupas adequadas mesmo dentro de casa, né? Então você não precisa ficar de camiseta curta e pijama em casa, assim, né? Nos dias mais frios, né? Se você quiser economizar um pouco de energia, coloque, né? Proteja os seus pés, principalmente use meias. Aqui você encontra muito fácil nessa época do ano, agora do inverno, nas lojas como a Penneys, a Guinness, a Dunnes. Você encontra meias térmicas, compre meias boas, né? Use, né, roupas assim. Você encontra também muitos casacos aqui que são baratos, assim, para poder usar dentro de casa, estilo pijama, assim, né? E é bom então ficar bem vestido também dentro de casa, né? Proteja eventualmente as suas mãos também com luvas, se você tiver muito frio, né? Coloca uma luva também, eventualmente uma touca, né? Para poder aguentar o frio aí, tá, gente? Inclusive, tem um vídeo recente aqui no canal Hello Mundo, que é do Genaro e da Bárbara. Eles moram, se eu não me engano, em Dundalk, e eles fizeram um vídeo aqui recente chamado Como Sobreviver ao Inverno na Irlanda, em que eles mostram, também eles dão algumas dicas aqui, né, em relação a principalmente roupas, né, que eu vi que eles também mostram alguns acessórios que tem aqui que eu até nem conhecia, que tem gente que utiliza para colocar nos bolsos, para aquecer, né. Tem vários produtos legais aí que eles apresentam no vídeo, né? Então também vale a pena você dar uma conferida aí no vídeo deles também, tá? Vai ficar aqui na descrição do nosso vídeo o link para o vídeo deles. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha mostrando aqui quais são os tipos de aquecedores aqui que mais gastam energia, né? Que no caso seriam os que apresentam o maior custo para operar aqui por hora, né? Então vocês veem aqui que os que menos gastam energia, que seriam os aquecedores infravermelho e os cerâmicos, mas numa potência, eles têm uma potência baixa aqui, né, de 500 watts a 1500, que você pode utilizar eles para aquecer algum local próximo de onde você estiver, né? Dificilmente você vai utilizar eles para poder esquentar um quarto inteiro, né? Porque eles são fracos, eles têm uma potência mais baixa, né? Mas eles são os que menos gastam energia. Aí, por outro lado, você vai ter os que gastam mais energia, que seriam no caso, o principal ali é o aquecimento por convecção, que seriam
aquecedores portáteis grandes, né, como esses que eu citei, que você vai ver provavelmente em escolas de inglês, tá? Vou deixar uma foto de um aqui para vocês terem uma referência, né, de qual que eu estou falando, mas esse seria o mais caro de todos, tá? Então tá gerando aqui, pelo menos nesse site, fala em torno de 87 centavos por hora, né? E o segundo mais caro seriam aqueles aquecedores que têm ventilador. Então esses portáteis, como eu falei, mostrei para vocês pequenininho, né, que estava 30 euros, 25 euros, ele também gasta muita energia, tá? Então evite utilizar, ou se for utilizar, utilize só no tempo que realmente você precisa, não deixe ele ligado à toa. Principalmente se você mora numa casa em que está tudo incluso já, inclusive energia, né? O seu landlord vai pegar muito no seu pé se você começar a utilizar muito esses aquecedores e a conta de energia dele subir demais, tá? E se você estiver pagando a sua própria energia, aí também, né? Tome cuidado porque é muito fácil aqui nos meses de inverno o valor da conta de energia dobrar ou triplicar às vezes, tá? Tudo bem que tem um auxílio aqui do governo, né? Eles dão um auxílio durante alguns meses aqui para a conta de energia, mas normalmente não é o suficiente para o inverno inteiro, tá? Porque o frio vai começar agora. Agora, final de outubro já está começando a ficar meio frio e vai até lá para março, tá? Então não vai ter auxílio para esse período inteiro, tá? 100%. Então, de qualquer forma, a sua conta vai aumentar, então tome cuidado, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, se protejam agora no inverno, principalmente se você não está acostumado, né, com o frio que está para chegar. Se é o seu primeiro inverno aqui na Irlanda, comente aqui embaixo se vocês acharam úteis as dicas ou se vocês têm mais dicas, se você você já tem experiência com frio aqui e tem mais alguma dica além dessas que eu passei, compartilhe aqui com a gente seu conhecimento. A gente vai colocar aqui, as melhores dicas vão ficar aqui fixadas, né, nos comentários. E agradeço para quem ficou até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like aqui pra gente. Se quiser doar um cafezinho aqui para me aquecer no inverno também, use o QR Code ou Pix, enfim, tem aqui na descrição do vídeo, tem as formas que você consegue apoiar esse canal. Então, galera, muito obrigado. Valeu!